Jesus vem ensinando aos seus discípulos, aqueles que eles ouviam naquele tempo, a respeito de uma parábola. E ele ensinava que, olha, o semeador saiu a semear a sua semente. E ele vai dizer que essa semente, que é a palavra dele, foi caindo em várias terras diferentes. Isso simbolizava o coração das pessoas que ouviam essa palavra. E quando Jesus termina aquela parábola, alguns dos seus discípulos pedem para que ele possa explicar, porque alguns não entenderam. E ele vai falar exatamente o significado de cada terra em que caiu aquela semente. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo dias em que, quando pregamos a palavra do Senhor, quando nós pregávamos na rádio, o pastor Jardel pregou muitas vezes, nós sabemos que a rádio evangélica, assim por dizer, ali 98% das pessoas que estão ouvindo ali são evangélicos. Porque para a pessoa ligar uma sintonia de uma rádio evangélica, no mínimo ele tem um certo interesse pelo evangelho. Nós sabemos que ali são muitas pessoas que são evangélicas, que escutam as rádios, canais de televisão evangélicos. Mas quando nós pregamos nas praças, nos terminais, dentro dos ônibus, ou nos outros lugares públicos, nós sabemos que ali são diferentes tipos de pessoas que ouvem a palavra. Ali são muitos diferentes tipos de pessoas que ouvem a palavra. E por certa vez essa palavra vai visitar vários tipos de coração. Vai visitar o coração do incrédulo, vai visitar o coração do ateu, vai visitar o coração de vários tipos de crença. E por certa vez essa palavra ela vai ser recebida. Porém, alguns vão receber por pouco tempo, outros vão receber por algum mais tempo, porém depois sai da palavra, e alguns vão receber, guardá-la e dar muitos frutos. É isso que a parábola quer dizer. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver, porque na verdade é que todos precisam ouvir a palavra de Deus. Todos precisam ouvir a palavra de Deus. Essa geração desse século 21, a qual nós estamos vivendo, é a geração que mais tem ouvido falar do Evangelho. Seja num templo, numa igreja, ou seja nas praças, pregadores itinerantes, evangelistas que saem a pregar palavras, ou seja numa rede social, ou seja no canal de televisão, no rádio. Mas o certo é que muitos nessa geração têm tomado conhecimento do Evangelho, porque todos precisam ouvir essa palavra. A palavra de Deus vai dizer que Jesus vai vir não quando todos se converterem, mas quando todos ouvirem a palavra de Deus. Quando todos ouvirem a palavra de Deus, Jesus vai voltar a essa terra para buscar um povo remido, buscar a igreja. Então nós vamos ver isso em Marcos 16:15. Vamos ver. Marcos 16:15 é muito conhecido. Se os irmãos não quiserem abrir, só acompanhe, porque é muito conhecido. Diz assim: e disse-lhe, e por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho está sendo pregado a toda criatura. Como o pastor Zezinho falou aqui no começo, aqui já chegou pessoas que foram, não posso dizer libertas das heresias, porque se tivesse sido não tinha voltado novamente. Pessoas que simpatizaram por essa palavra e não teve o coração amolecido nem aberto para receber a verdade. Pessoas que se alegraram por um pouco tempo e depois voltaram atrás. Alguma coisa sufocou o coração daquelas pessoas. Pode ter sido, não sei, a tribulação, pode ter sido algum tipo de perseguição, ou pode ter sido as riquezas, o sufoco das riquezas, que a parábola vai dizer a respeito dos espinhos, que sufoca aquela semente que quer nascer. Os espinhos são as riquezas, os cuidados do mundo, dessas coisas do mundo. De repente faz com que a pessoa vá perdendo o ânimo, vai desanimando e declina na fé e volta atrás. E não vai perder a fé, mas vai ter uma fé deturbada em outras coisas em que não edifica a sua fé verdadeira em Cristo Jesus. E também em 2 Coríntios 4:4, vamos abrir, meus amados irmãos, que esse texto é bem mais forte. 2 carta aos Coríntios 4:4, um texto bem conhecido. Então nós vimos que todos devem ouvir a palavra de Deus, em Marcos 16:15. Mas de todos aqueles que vão ouvir, nem todos vão entender. Nem todos vão entender.
Muitas vezes as pessoas têm a facilidade de entender outras coisas. Não sei, a rezas pelos mortos, a doutrina de falar com quem já morreu, ou qualquer outro tipo de coisa. Geralmente a pessoa tem a facilidade de entender essas coisas, usando uma fé deturbada. Mas o entendimento da palavra de Deus, da palavra que vai salvar o homem, infelizmente, tem aqui por trás disso algo que impede das pessoas entender, para que resplandeça a luz do Evangelho. Vamos ver, 2 Coríntios 4:4. Nos quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, por conta, irmãos, de alguns não entender a palavra, ouvem a palavra, até lê, estuda. Eu conversava com a minha esposa, a irmã Antônia, essa semana. Eu disse: minha filha, eu fico sem entender como é que tem pessoas que são professoras, pessoas que estudam tanto. A pessoa vê esses repórteres, esses radialistas, eles estão estudando todo dia, conhecem muita literatura, mas porém, se algum dia eles leram a Bíblia, eles não teve o entendimento de ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque é impressionante como aquelas pessoas, esses radialistas, esses locutores que falam nos rádios, eles sabem de tudo quanto é assunto, e fala bem explicado sem gaguejar. Mas mande um homem desse ler a palavra de Deus, que ele vai ler como ler, não sei, qualquer coisa, um jornal, uma revista, não tem um entendimento aberto para reconhecer que essa palavra ela tem o poder de salvar a vida do homem a qual Deus capacitou. Então, segundo a Coríntios 4:4 vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo. Mas por que ele cega o entendimento? Porque nós sabemos que aquele que dá ouvido, se a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, no momento em que a gente ouve a palavra, é para você ter fé. Mas se alguns ouvem e não têm fé, não têm um entendimento, está aqui quem está por trás disso, que atrapalha, impede, é um empecilho de alguns não entender a luz do Evangelho, da palavra de Deus. Então também nós vamos ver em Salmo 119, vamos abrir, amada igreja, Salmo 119, o Salmo 119 no versículo 11, o Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista está falando aqui, escondi a tua palavra. Ele quer falar aqui em outras palavras, eu guardei, eu não deixei que ninguém arrancasse a palavra do meu coração. Por quê? Porque quando a palavra sai do coração, e é isso o trabalhar do diabo, e que Jesus quis explicar na palavra, aquele que ouve, mas não guarda, vem um maligno e arrebata a palavra do coração. Por quê? Porque nós, sem a palavra de Deus no coração, nós vamos pecar contra Deus. É isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então nós já devemos vigiar e ficar bem esperto nesta manhã, que aqui o importante do inimigo, do Deus desse século, não querer fazer com que nós não veja o Evangelho resplandecer em nossa vida. Está aqui o segredo, Salmo 119, 11, é nós guardar, se possível esconder dentro do nosso coração, porque nós guardando, de maneira alguma nós pecamos contra Deus. E o homem que não tem a palavra de Deus dentro do coração, você conhece pelo que ele fala, porque a palavra de Deus vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós não pecamos contra Deus, e aqueles que nos ouvem falar, vai perceber que dentro de nós tem a palavra de Deus. Porém, se você não tem a palavra de Deus dentro do coração, você ouve, se maravilha por um certo tempo, e depois aquela palavra é arrancada do seu coração, também no seu falar, vai ser reconhecido por aqueles que estiverem ao seu redor, que não tem nada de Deus dentro de você, porque primeiramente é para ter a palavra no nosso falar. Então que nós possamos ter cuidado. Isso é uma das coisas mais importantes, é ouvir a palavra e guardar.
Porque lembra daqueles dois edificadores, daqueles dois tipos de terreno que foi edificada as casas? A palavra de Deus diz que aquele que ouve as minhas palavras e as põe à prática, ele compara com um homem prudente. E aqueles que ouvem e não as põem em prática, compara com um homem insensato. Ouviu, mas não guardou. Deveria ter escondido para não pecar contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, e ainda lá em Mateus, no 13:20 vai dizer: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Houve no ministério terreno de Jesus quem se alegrasse com a palavra, mas a palavra de Deus também vai dizer que foi por um pouco tempo. Se alegraram, mas quando chegou algo em que eles não suportaram, logo retrocederam. E nós podemos ver isso lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Também está aqui, sempre corroborando com o que o pastor Zezinho falou na abertura do culto, que de repente a pessoa chega tão animada: agora estou na igreja bíblica, pastor Jardel, o homem de Deus, aí a missão de fé é uma bênção. Aí vai ouvindo a doutrina, vai ouvindo os ensinamentos, e quando a palavra confronta aquele pecado do irmão, de repente ninguém é mais homem de Deus, a igreja é herege, e a pessoa vai procurar algum lugar em que possa se adaptar à doutrina daquele certo lugar. Porque não é o evangelho se adaptar a nós, ou melhor, não é o evangelho se adaptar a nós, é nós aceitarmos o evangelho do jeito que ele é, ou denunciando nosso pecado ou não. Nós temos que aceitar e abraçar. Evangelho de João 6:66. Bem conhecida essa passagem. Pastor Zezinho mencionou ela aqui no começo. Diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse-lhe aos 12: querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Esse povo aqui, irmãos, que estavam voltando atrás, não queriam mais andar com Jesus, eles se maravilharam, eles aplaudiram Jesus, reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, reconheceram que Jesus não podia fazer esses sinais se Deus não estivesse com ele. Pessoas que se maravilharam. Mas agora, como a parábola nos explicou, chegou o tempo deles não guardarem a palavra e voltar atrás. Só se alegraram por um pouco tempo e deixaram a vida eterna, a saber, deixaram o caminho a que levaria a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver ainda, irmãos, o homem de coração de pedra não pode permanecer na palavra de Deus, porque o homem de coração de pedra não tem como a palavra do Senhor entrar. E esse coração de pedra que muitos têm, como nós vimos vários exemplos, Nabucodonosor, Faraó, esses homens que tinham o coração endurecido, não eram por conta deles mesmos, mas era o próprio Deus que endurecia. Isso nós podemos ver lá em Ezequiel. Vamos abrir em Ezequiel, irmãos. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Aquele que tem o coração endurecido, o coração de pedra, não há outro meio da própria palavra amolecer o coração, para que nós possamos guardar a palavra do Senhor. Ezequiel 36, 24. E vós tomarei dentre as nações, e vós congregai de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificado. De toda a vossa imundície e de todos os vossos ídolos vos purificai. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Aqui o profeta Ezequiel, nós sabemos que o ofício dos profetas era sempre despertar o povo a se voltar para Deus,
que um povo de dura servil, um povo de coração endurecido, era sempre teimoso ao ouvir os profetas, ao ouvir a palavra de Deus. E agora o profeta está dizendo que ele fazia voltar a sua terra, isso quer dizer, dava a garantia de entrar na terra prometida, e também promete um coração de carne, tirar aquele coração duro, coração de pedra, e pôr um coração de carne, porque um coração de carne, ele não tem como resistir à palavra de Deus. O coração duro, o homem teimoso, é quem sempre está insistindo na palavra de Deus. Muitas vezes conhece que é o próprio Deus falando através de seus escritos, da sua santa palavra, mas insiste em estar com o coração duro, para não receber. E o profeta faz essa promessa ao povo de Israel, que constituiria a fé de seu povo, para que o povo voltasse a Deus, e também lhe daria um coração amolecido, um coração de carne. Louvado seja o nome do Senhor. A angústia e a perseguição também tem sido, desde muitos tempos, irmãos, o motivo de alguns irmãos enfraquecerem, de alguns irmãos querer voltar atrás, soltar o arado. São muitas simbologias, nós podemos dizer que a perseguição e a angústia, ela faz com que o homem enfraqueça na caminhada. Vamos ver em Mateus 24, 9, que isso é muito conhecido, sermão escatológico de Jesus, 24, 9. Vai dizer assim: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mateus 24 fala das perseguições, é um sermão profético do que ainda viria a acontecer, e o que ainda vai acontecer, do que já aconteceu. Porém, o que eu quero na verdade trazer para vocês são duas situações em que fez muitos irmãos negar a fé, e se nós não cuidarmos, nós também pode acontecer isso conosco. Mas, irmão, nós vivemos num país em que a crença, o credo, você pode crer no que você quiser, amém. Não tem perseguição de nenhum imperador, de nenhum governador, mas tem as perseguições, sim. Principalmente quando você congrega numa igreja bíblica e você dá testemunho de Cristo verdadeiramente. Você vai ser perseguido, e não é por outras pessoas. Você vai ser perseguido exatamente por religiosos, e não por cristãos, sim por religiosos, porque um cristão não pode perseguir o outro. Na verdade, quem persegue os cristãos são os religiosos, que têm zelo pela religião e não pelo cristianismo. Então nós vamos ver um pouco dessa situação. Século III, o imperador Décio, agora ele traz uma perseguição contra os cristãos daquela época. Terceiro século, muitos cristãos não suportaram essa perseguição e negaram a fé. Muitos cristãos negaram a fé, adorando César, queimando incenso, que era o que o império ordenava. Aquele que adorasse a César, cultuasse a César, ou queimasse um pouco de incenso ali, pronto, ali depois que adorasse o imperador, você podia adorar qualquer outro deus, mas ali tinha por obrigação fazer ou cultuar César. E Décio, ele foi muito cruel, ele foi muitas vezes comparado como Nero, porque foi a primeira perseguição em que aglomerou ali todo o Império Romano, generalizou todo o Império Romano, e muitos cristãos nessa época voltaram atrás. Mas nós vimos essa situação, irmãos, em que uma perseguição de morte, crueldade, de sofrimento. Aqui não é porque esses irmãos não tinham recebido a palavra, eles receberam a palavra, assim como também nós recebemos. Mas aqui, vamos dizer assim, o negócio apertou tanto que muitos negaram a fé, e não negaram de coração, negaram somente para se livrar da tribulação, do martírio, do sofrimento. É tanto que quando Décio foi morto pelos bárbaros, depois esses cristãos voltaram à igreja, e nós vimos na história, que é uma história bem legal de
se ler, de tomar conhecimento, nós vimos que essas pessoas voltaram à igreja, e agora alguns lá exigiam deles pagamento de alguma penitência, ou depois, quando você estivesse perto de morrer, era que a igreja lhe... Nós vimos os irmãos se afastando da fé, vimos os irmãos negando a fé, outros se afastando da congregação, e se afastando completamente da palavra de Deus, por motivo que nem se compara com o que esses cristãos enfrentaram. E outra, a igreja não quis aceitar essas pessoas na época que negaram a fé. Como eu disse, agora eles teriam que pagar algum tipo de penitência, ou esperar ficar bem velho ou bem debilitado, já à beira da morte, para poder a igreja receber. Hoje a igreja está de braços abertos a receber esses irmãos que se afastaram, esses irmãos que se rebelaram. Basta que se arrependa e volte para os caminhos de Cristo. Até porque nós não somos o motivo em que essas pessoas se afastaram. Esses motivos está lá na explicação da parábola, dos diferentes terrenos em que caiu a palavra de Deus. Pessoas que um dia se maravilharam conosco, pessoas que um dia meditaram na palavra, conferindo ponto por ponto da doutrina, e realmente conheceram que era verdade, mas hoje está no mundo, não sei, problema no casamento, problema financeiro, problema de saúde, ou muitos não tem nem o que dizer qual foi o problema, aponta a igreja como culpada, que os irmãos não têm amor, não sei, mas o certo é que nós estamos aqui, de braços abertos a receber essas pessoas, sem que precise pagar penitência, e nem esperarmos com que eles fiquem velhos, debilitados, já à beira da morte, para nós recebermos. E nós, que eu me refiro, não é somente a igreja Missão de Fé, mas todas as igrejas, vocês que se afastaram, vocês que por algum motivo dão um testemunho de que não vale mais a pena servir a Deus, volte para os caminhos de Cristo. Você não precisa pagar penitência, como nossos irmãos do século III, na perseguição de Décio, precisou pagar. Volte a ler a Bíblia, volte a orar, saia dessa vida pecaminosa, deixa esses deleites do mundo, se deleite mais uma vez na palavra de Deus. A congregação lá de onde você saiu, se era uma congregação cristã, uma igreja evangélica verdadeiramente edificada na doutrina de Cristo, está para lhe receber. Mas também, se saiu de umas heresias, graças a Deus, né, pastor Jadel? Porque aqueles que saíram das heresias, é bom que fiquem em casa meditando na palavra de Deus e assistindo a alguns homens de Deus que pregam a verdade. Mas o certo é que, por algum motivo, essas pessoas têm se afastado dos caminhos de Deus, mas nenhum motivo se compara a esses nossos irmãos da perseguição ali do ano 249 até 251, a perseguição ferrinha, e muitos não suportaram. A igreja evangélica brasileira hoje, os evangélicos que se dizem, que se levantasse uma perseguição dessa por algum líder de nação, também não suportaria. Eu não sei se eu suportaria, mas uma coisa eu sei, que eu estou na verdade, e nós vamos ver o significado muito importante de nós suportarmos a tribulação, o sofrimento, a angústia, o desemprego, a doença. Nós vamos ver. Tem aqui guardado por final desse sermão que eu guardei aqui, que nós devemos pôr em prática, que nunca se esquecer. Porque você já percebeu, irmãos, que quando nós estamos assistindo o jornal, quem assiste, não sei, mas todos nós já vimos a situação que eu vou contar. Quando vai vir uma frente fria aqui para a nossa região, aquele jornalista que tem ali o poder de ver a foto do satélite, porque essas pessoas estudiosas, eles só podem ver o que o satélite mostra. Eles veem uma nuvem carregada para uma certa região, e dali eles vão falando. Quando aqueles jornalistas dizem, está vindo uma frente fria, nós sabemos que muitas vezes vem e acontece a frente fria. E o que eu vou mostrar aqui no final do sermão, se nós não estivermos fazendo ou estivermos deixando de fazer, eu posso dizer para vocês também, aqui pegando essa carona dessa frente fria que eu falei, vocês vão entender. Aquele que deixou de orar, aquele que deixou de perseverar, você pode ter certeza que está se aproximando de uma frente fria espiritual, em que você não suporta quando chegar a perseguição, a tribulação ou os sofrimentos da vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Aquele jornalista, ele só tem o poder de ver o que o satélite mostra. Mas se você deixou de orar, deixou de guardar os preceitos, deixou de ler a palavra de Deus, deixou de vir à congregação para ouvir a doutrina, se alegrar com os irmãos, você pode ter certeza que a frente fria espiritual vai chegar e logo vai lhe atingir. Porque o homem sem a vida de oração, o homem sem dedicação, jamais ele pode estar de pé, firme e forte na presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, isso aconteceu no século III. Nós vimos, eu repito, que acontece tantas situações que eu não sei, se eu tivesse no lugar dessas pessoas, eu não sei como eu agiria, mas o certo é que muitas pessoas têm recebido a palavra de Deus, têm se alegrado, têm até deixado entrar no coração, mas por certa vez deixa o maligno arrancar a palavra do coração, deixa as aves do céu vir, simbolicamente falando na parábola, e come a semente que foi caída na beira do caminho. Será que o nosso coração, irmãos, está comparado com alguma dessas terras que receberam essa palavra? Será que o nosso coração que nós encontramos aqui, ou dos irmãos que nos ouvem, será que é aquele coração, aquela terra em que tem uns pedregais, onde a semente caiu e logo nasceu, mas secou, porque não tinha raiz fixa? Ou será que o nosso coração é considerado a terra que tem espinho, que as ganâncias pelas riquezas, o bem-estar desse mundo vai nos sufocar, e logo nós vamos ser sufocados pelos espinhos? Louvado seja o nome do Senhor. Que isso não venha acontecer conosco, que nós possamos ser aquela terra fértil que recebe a palavra, se alegra, e que nós continuamos alegre com a palavra guardada em nosso coração, até a consumação dos séculos, ou até Jesus vir arrebatar a igreja, ou até que nós possamos chegar ao fim de nossos dias aqui na terra. Nós devemos ter essa palavra guardada dentro de nós. Então, um conselho nesses casos, nós vamos ver lá em Romanos 12. Romanos 12, 12. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12, 12. Mencionei um pouco a respeito dessa perseguição no terceiro século, por conta do imperador romano Décio, para nós vermos que muitos daqueles irmãos voltaram atrás, irmão, negaram a fé, mas também ali o negócio foi pesado, não teve como todos suportarem. E hoje, o que vem sobre a igreja de Cristo, muitas vezes é uma tribulação, mas se não estiver orando, também vamos negar a fé, vamos sair da caminhada com Cristo. Romanos 12, 12 diz assim: alegrai-vos na perseverança, sede paciente na tribulação, e o que? Perseverai na oração. Nós temos que ser fervorosos na oração, para que possamos suportar as tribulações que vai vir. Porque mesmo se você não estiver sendo atribulado agora, irmãos, mas se você é um dos que Deus entregou ao Filho Jesus para que você seja salvo, você pode ter certeza que mais tarde ou mais cedo vem a tribulação. E não há uma tribulação mais triste, mais horrível na vida de um cristão, quando vem uma frieza espiritual sobre a sua vida. Muitas vezes você põe dúvida no seu coração: meu Deus, mas será que eu sou um escolhido? Será que realmente Deus está comigo? Você ora, vem na sua mente que Deus não está ouvindo, ou muitas vezes o cansaço físico, o corpo cansado do trabalho, impede de você orar. Mas ele diz, o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, 12: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, tenha paciência, apenas ore, se possível comunique aos santos que você está passando essa tribulação, e peça também a oração por você. Os santos são seus irmãos, que você tenha confiança que você pode pedir oração, você pode participar, um problema que você está passando em sua vida, você pode escolher o seu pastor, se você confia nele, como homem de Deus, ou uma irmã, você vê que é uma irmã de oração, que vai lhe ajudar, ou um irmão, que você possa buscar essas ajudas. Mas o principal, a ajuda mesmo vem de você, em si mesmo, em orar e não deixar de orar. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas agora, por último, eu estou quase concluindo, eu deixei aqui Romanos 8:8, muito conhecido também. Romanos 8:8. Aliás, muitos dos que se afastaram dos caminhos de Deus, que chutaram a tampa do balde, como se diz, que estão aí, que muitos deles que se maravilharam na palavra, hoje você liga para essas pessoas e diz: irmão fulano, como é que está? A primeira coisa que a pessoa diz: tá, rapaz, está tudo bem. Então ali você já não, se a pessoa diz que está tudo bem, se ele está afastado dos caminhos do Senhor, e você liga, a pessoa diz que está tudo bem, então pronto, está tudo bem da forma que ele está querendo viver. Irmãos, quando você vê um porco se alegrando ali no lamaçal, comendo aquela lavagem e bolando na lama, se aquele porco falasse, se você puder chegar para aquele porco e dizer: porco, como é que está aí? Ele comendo aquela lavagem e tomando banho na lama, ele dizia: está tudo bem. Ele não enxerga que está na lama, e ele não tem o olfato de sentir o odor daquela lavagem, daquelas comidas, muitas vezes frutas, restos de comida podre. E do mesmo jeito é as pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, que voltam a se deleitar nos pratos de Satanás, num mundão aí atraente. Muitas vezes você liga para essas pessoas, é uma das pessoas mais difíceis de você evangelizar, é as pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. Não adianta mencionar versículo, não adianta pregar para ele, porque quando você liga, você sabe que ele está ali tomando banho na lama, você sabe que ele está comendo as bolotas do diabo, comendo fruta podre, resto de comida podre, falando simbolicamente. Mas a primeira coisa que ele vai falar para você: está tudo bem. Isso aconteceu muito comigo. No caso, aconteceu comigo eu ligar para essas pessoas que um dia esteve se maravilhando, pregando. Inclusive aqui onde nós vamos ler em Romanos 8:35, essas pessoas que estão aí, um dia leram isso aqui, e até falaram para vocês, falaram para os irmãos da rádio, mostraram aqui, que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode arrancar essa convicção que nós temos no nosso coração, da nossa salvação. Mas essas mesmas pessoas que um dia leram isso aqui, hoje estão lá. Não sei se esqueceram, não sei se alegraram só por um pouco tempo, não sei se o diabo arrancou do coração, ou não sei se está lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus do século conseguiu cegar o entendimento das pessoas. Eu sei que o certo é que as pessoas não se dão de conta o terreno e a vida que eles estão se conduzindo. Romanos 8:35, irmão, diz assim: o que nos separar do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor Jesus. Então aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa aqui uma lista, fala logo que nem a morte, que nem criatura alguma, nem a altura, nada pode nos separar do amor de Deus. E infelizmente, como eu falei, alguns têm se separado do amor de Deus por alguns motivos bem mais banais. Não que isso aqui não seja motivo banais, mas tem pessoas que é como se estivesse esperando uma oportunidade para se desligar de Cristo e ainda ter alguma coisa a falar em termos de justificação. Mas nós sabemos que quem julga é Deus, é Cristo Jesus, e Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, mas que o nosso coração possa ser aquela terra boa, porque infelizmente nós sabemos
que apesar de tudo isso que eu falei nesta manhã, nós sabemos que o principal disso tudo é a eleição, que nós fomos eleitos desde a fundação do mundo. Isso aqui são só alguns exemplos de pessoas que negaram a fé, de pessoas que voltaram atrás, que se alegraram, mas agora não estão mais na alegria que há em Cristo Jesus. A verdade é que essas pessoas, se voltar para a palavra, se voltar para Cristo, verdadeiramente só deu uma voltinha como o filho pródigo, que nós conhecemos. Mas se permanecer no lamaçal do pecado, se permanecer afastado dos caminhos do Senhor, não foi nenhuma tribulação como nossos irmãos do terceiro século, porque aqueles irmãos, apesar disso tudo, voltaram. Mas essas pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus e nunca voltaram, deixam certo que nunca foram escolhidos para herdar o reino de Deus. Até porque a salvação que há em Cristo Jesus não depende daquele que corre ou daquele que quer, mas daquele que Deus escolheu, e mesmo sem você querer, você vai aceitar e vai permanecer. Como assim eu não querendo, irmão Gilmar? Como assim não querendo? Eu tenho certeza que alguns aqui não andavam procurando Jesus. Eu sou o primeiro. Eu não estava procurando a Deus. Eu não estava procurando Jesus. Eu estava procurando a prostituição, estava procurando o engano, a mentira, os deleites do mundo. E de repente, quando eu conheço essa palavra que tem o poder de transformar a vida do homem, aí você se alegra. E devemos orar para viver sempre nessa alegria da salvação que há em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Foi uma palavra breve, muito simples, mas eu creio que dá para nós tirar proveito. O importante disso tudo é orar, porque a perseguição vem, a tribulação, o sofrimento na vida do cristão vai sempre estar chegando, mas nós vamos vencendo, porque aquele que está conosco é mais forte. Amém?